Queridos, já aproveitando os irmãos que estão sobre os pés, abra sua Bíblia no livro do escritor aos Hebreus. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 11. Capítulo 11, versículo de número 8. Parece que não tem na Bíblia da irmã Euli, parece. Na Bíblia da irmã Naldinha tem, não tem, irmã Naldinha? Tem. Glória a Deus. Pois bem, queridos, versículo de número 8 diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como a estrela do céu, as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando já foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Daí também, em figura ele, o recobrou pela fé Isaque, abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou o encostado à ponta do seu bordão. Até aqui nós damos graças assim. Senhor, te damos graças, Deus, pela leitura da tua palavra, Senhor eterno. Ouvimos a tua voz falar conosco através dos louvores. Queremos continuar ouvindo o Senhor falar conosco agora através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, dura missão, né? A irmã Luana passou para nós. Pense numa missão. Glória a Deus. Mas estamos aqui, queridos, como se colocando como instrumento nas mãos de Deus, para que possamos, na medida do possível e na vontade do Senhor, nosso Deus,
eterno estarmos aqui ministrando esta palavra nesta primeira conferência EBD de 2026. E já eu quero agradecer e louvar a Deus por esta oportunidade, a todo o departamento da EBD, na pessoa da missionária Luana. Que Deus continue abençoando grandemente todo este departamento e todos os irmãos, também o nosso pastor, presidente, pastor José Félix, que também nos dá esta oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos sobre a escola bíblica dominical, que são as lições bíblicas da nossa CPAD. Eu digo nossa porque a CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, já há muitos anos. E as melhores lições eu chego a falar e a afirmar, sem medo de errar, com toda a convicção, que a melhor lição de escola bíblica, ela é fabricada pela CPAD. São lições maravilhosas que homens de Deus têm escrito estas lições. Então, são conteúdos que eu costumo falar que é um curso teológico, viu? É um curso teológico essas lições. Nós temos aí um curso de teologia em 3 meses, né? É um trimestre. Nós temos aí um curso de teologia em 3 meses na Assembleia de Deus. Eu, particularmente, guardo todas as minhas lições bíblicas, porque o conteúdo que tem aqui é maravilhoso, é bênção de Deus. Muitas das vezes, quando eu estou elaborando um sermão para ministrar, eu recorro a algumas das lições que tenho em casa. Por isso eu costumo comprar dessas aqui, capa dura, porque fica bem bonitinha na biblioteca, né? Bem organizadinha. Então, são revistas que são bem elaboradas, são todas passadas no crivo, né? No crivo da Assembleia de Deus, dos consultores doutrinários e teológicos da Assembleia de Deus, que são coisas que são conteúdos bíblicos. Pois bem, queridos, a lição, ou seja, o trimestre que nós iremos estudar, nesse trimestre, nós estudamos aí no primeiro trimestre de nesse ano 2026, sobre a Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade, estudamos aí sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual nós aprendemos muito, um conteúdo riquíssimo com relação à Trindade. E foi bênção, terminamos aí tivemos o encerramento e agora vamos iniciar esse segundo trimestre de 2026, que nós vamos falar sobre homens dos quais o mundo não era digno, né? O legado de Abraão, Isaque e Jacó. São os patriarcas, né? Os patriarcas, os homens que foram exemplos, deles surgiram, né? São os pais dos hebreus, os pais dos israelitas. Então, nós vamos estudar nesse trimestre a história desses 3 homens que são exemplos de fé. Como já diz o texto, no versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus, que homens dos quais o mundo não era digno. Graças a Deus por isso. E, como eu disse, por que a missão é difícil? Porque nós vamos falar aqui um pouco, resumidamente, sobre todos os temas da lição, que são 13, né? Não tem como nós ministrarmos esmiuçadamente todos, porque o tempo é grande, são 13 aulas, né? E uma aula esmiuçada bem direitinha é 1 hora, né? Então, se nós começássemos agora, nós ia terminar só, né? Dizer, 13 horas depois, né? Graças a Deus, aleluia. Pois bem, queridos, como nós estamos
Nesta missão, a primeira lição que nós podemos observar e entender que o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentador desta lição, com muita riqueza de detalhes, ele elabora as histórias desses homens de Deus. Começando pela chamada de Abraão, né? De Abrão, melhor dizendo. Talvez você vai ver eu falar Abraão na hora de chamar Abrão, porque são parecidos os nomes, né? Mas a chamada aqui acontece com Abrão. Deus, ele escolhe no meio de um povo, ele escolhe Abrão, que é descendente de Sem, que é filho de Noé, dos homens que buscaram a Deus, da descendência de Noé. Então Deus escolhe este homem e chama, né? E o primeiro tema nós vamos falar sobre a jornada de fé de Abraão. De Abrão. Essa jornada de fé, ela começa no seu chamado. Capítulo 12 do livro do Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão, e a sua morada era uma morada muito distante da qual o lugar que Deus o chamou. Ele morava ali na Mesopotâmia, na cidade ali de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, muito longe, e hoje é território do Iraque, hoje se localiza ali os territórios dos iraquianos no Oriente Médio. Era a terra onde Abraão habitava quando Deus o chamou para dele fazer uma grande nação, ter o seu povo, os israelitas ou os hebreus. E nesta terra, uma terra muito rica, e a Mesopotâmia era muito mais antiga, porque muito antiga, os primeiros povos surgiram dali, e conhecido também como os sumérios, né? Os sumérios são mais antigos do que os babilônicos, é mais antigo do que os persas, mais antigo do que os gregos, do que também os romanos. Então os sumérios são os primeiros povos que habitaram ali a Mesopotâmia. E Abraão habitava ali, naquele lugar. E conhecemos que aquela terra era uma terra muito idólatra. Era uma terra que conhecia e adorava vários deuses naquela época. Muitos deuses. Mas Abraão, por ser um homem, já que Deus conhecia, porque Deus ele conhece. Deus nunca escolhe alguém que ele não conhece o entendimento, o coração, a mente dele. Deus ele nunca erra na sua chamada. Se você estar aqui hoje, é porque você é um escolhido de Deus. E se Deus te escolheu, é porque Deus conhece você. Deus chama Abraão e diz a seguinte frase que muito importante, que nós conhecemos, muito conhecida, que é: sai, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Entendemos que esse chamado Abraão recebe de Deus. Deus chama ele dizendo: sai, porque Deus queria fazer de Abraão um instrumento em suas mãos para abençoar todas as nações. Nunca se esqueça disso. Abraão foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar toda a humanidade. Então Abraão não foi uma escolha qualquer, não foi qualquer um. E digo a vocês, veja que o relato de Deus, a história, começa com esse chamado, trazendo ele, dando uma visão, ou seja, um lugar para ele. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagine comigo como foi este chamado, como foi a missão de Abraão.
como foi importante a sua obediência à voz de Deus. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Abraão só ouvia seu pai falar com os deuses falsos, com estátua, com coisas feitas por mãos dos homens. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus, Abraão. E nesse momento ele ouve a voz de Deus e ele automaticamente, ele sem pestanejar, pastor, ele decide ir. Então isso é muito importante. Aprendemos algo em cima disso. Por que Abraão é conhecido como o pai da fé? Abraão só saiu porque ele teve fé em Deus. Ouviu a voz de Deus e seguiu a voz. O comentarista chega a dizer que na época Abraão saiu sem saber para onde ia e não tinha um GPS para onde ir. Mas se a gente for analisar o GPS de Abraão, foi Deus. Deus era o GPS de Abraão. Deus que guiou ele. Não, a tecnologia da época era Deus. Deus deu isso para Abraão. Ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai rumo à terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Hoje, se você, imagine só, nunca teve encontro com Deus e Deus falar contigo e dizer: sai daí. Aí você ouvir uma voz dizer assim: sai da cidade de Vila Nova e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você sairia? É complicado, sim ou não? Alguém que nunca ouviu a voz de Deus. É complicado isso. Somente quem tem fé faz isso. E quem tem coragem. E Abraão foi este homem. E isso marcou a sua vida. Marcou a sua história. Abraão, ele deixa, quando ele fala sua terra, aqui não é só dizer a cidade. Estava dizendo: deixa a tua zona de conforto, Abraão. Deus estava falando isso com ele. Deixe a tua zona de conforto. Deixe o lugar que tu costumas, que tu conheces. Sai daí. Deixa o lugar que tu acha bom, Abraão. Abraão estava, irmão, renunciando a algo que ele era acostumado a fazer. Isso traz para nós a mesma nossa história. Quando nós recebemos o chamado de Deus, nós temos que renunciar para chegarmos ao céu, que é a terra que Deus nos prometeu, a Canaã celestial. Nós temos que renunciar e ouvir a voz de Deus sem olhar para trás. E sair da parentela aqui não significa: Abraão, sai, larga teu pai, abandona a tua família. A gente que entende que é isso. Abraão, abandona a tua família e vem. Não foi isso que Deus quis dizer. Quando ele disse assim: sai da tua parentela, Deus estava falando com Abraão, dizendo para ele: Abraão, eu quero que você saia do meio dos teus usos e costumes mundanos, nos costumes que teu pai ensinou, que os teus avós te ensinaram. Eu quero que tu saia disso. E todos nós recebemos isso uma vez. Quando nós seguimos Cristo, nós também abandonamos aquilo que nós fazíamos, que fomos ensinados pelos nossos pais. Para chegar a Canaã celestial tem que ser assim. Para ouvir a voz de Deus e sair para receber e ser guiado por Deus tem que ser assim, queridos. Mas vamos agora para a segunda lição. Segunda lição fala: a fé de Abraão nas promessas de Deus.
Isso é importante. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Todos que recebem promessas de Deus, é necessário que ele tenha fé nas promessas. Se não tiver fé nas promessas, não adianta dizer que aguarda a promessa. Não adianta dizer que está debaixo da promessa. Se você não tiver fé, não adianta você dizer isso. E Abraão, ele foi este homem que teve fé nas promessas de Deus. Se nós formos olhar, Deus, ele faz 7 promessas a Abraão. 7 promessas. Mas queremos destacar somente 3. Primeira promessa, Deus disse para ele: fartirei uma grande nação. Eu vou te fazer uma grande nação. E olha que Abraão já era casado. E não era mais novo. 75 anos de idade tinha. Surgirá uma grande nação de mim. Eu já sendo velho e minha esposa velha. Isto é fé nas promessas. Isso é ter fé nas promessas de Deus. Mas o texto que nós lemos de Hebreus, que é o escritor aos Hebreus, que retrata muito bem a maneira da fé, a trajetória de fé de Abraão, ele diz que Abraão, pela fé, ele creu nas promessas de Deus. Vendo que o ventre da sua mulher já amortecido, significa que o ventre dela estava morto, sem possibilidade nenhuma de gerar. Mas ele ouviu e creu na promessa. Se Deus disse que de mim vai nascer uma grande nação, vai surgir uma grande nação, e a mulher que eu tenho é essa daqui, eu vou acreditar em Deus. E outra disse: há uma terra que eu vou te mostrar. Deus está dizendo: eu vou te dar uma terra. Da promessa, eu vou te dar uma terra. Vai que eu vou te dar uma terra. Hoje, queridos, nós entendemos que isso é uma promessa que leva não só para o homem, mas para toda a sua geração. Porque a terra que o homem habita, a terra que ele possui, ela se torna da sua descendência. Então significa que eu e você, quando cremos no Senhor, nosso Deus, quando estamos debaixo da promessa do Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, acredite que você, seus filhos, seus pais vão se encontrar no céu. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Te darei uma terra. Glória a Deus. Significa, Abraão, Deus está dizendo para nós que vai nos dar o céu. Vai nos dar o céu. Eu preciso aplicar isso para você. Isso é importante entender. Diz, uma descendência. Isso é muito importante entender, que essa promessa, e uma descendência. Imagine comigo. Olha a promessa que hoje tem. Quem são os descendentes de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? Popularmente são os hebreus, os israelitas, sim ou não? São eles, sim ou não? Para você entender qual é o único povo antigo que preservou a sua língua, a sua cultura, a sua religião, seus costumes até hoje preservados. São os hebreus, os israelitas. Olha, tentaram matar ele, destruir todos os hebreus, mas ele nunca. Se você encontrar, onde você encontrar um hebreu, ele ainda permanece com seus usos e costumes. A sua língua nunca mudou, ainda fala a mesma língua que seus pais falavam. Cultua o mesmo Deus que seu pai cultuavam. Do mesmo jeito, até hoje, do jeitinho que os pais deles faziam, eles fazem. Isso é descendência, irmão. Isso é descendência. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso é crer. E esse problema de acreditar que Abraão, ou seja, que muitos têm,
de não acreditar nas promessas de Deus, tem muitos que nunca recebeu, às vezes, a promessa porque não crê, não acredita. Isso é um inimigo da promessa, é a falta de crer. Você sabia? É a falta de crer, é o inimigo das promessas. Se não acreditar, meu irmão, não consegue. Abraão, pela fé, ele acreditou nas promessas que o Senhor fez a ele. Mesmo vendo o impossível. Veja só. Agora para a lição de número 3. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Veja o que acontece. Abraão e Sara recebem esta promessa. E o tempo passa, queridos. O tempo passa. Anos se passam. E o que acontece? Sarai, né? Melhor dizendo, Sarai. Ela olha para Abraão e diz assim: rapaz, até agora nada. Até agora nós não temos filho. E o que acontece? A impaciência, irmão, é inimigo. É inimigo de muita gente. Ser impaciente nos leva a frustrações. A falta de paciência, ele não te deixa alcançar o resultado desejado. Tem muita gente impaciente, quer as coisas muito rápido. Nós estamos vivendo uma geração impaciente. Sim ou não? É a geração da impaciência, que é tudo rápido. Tudo rápido. As coisas rápido demais. O jovem hoje quer tudo rápido. Se o pai promete algo para ele agora, eu vou te dar um celular no dia do teu aniversário de 15 anos. Quando está com 10 anos, o menino já está querendo. E o meu celular. A impaciência de Abraão e Sara trouxe resultados frustrantes para eles. O que acontece? Sara querendo dar uma ajuda a Deus. Tem gente que quer ajudar a Deus, irmão. Arranjou um arranjo. Não tem coisa que a gente faz um arranjo querendo ajudar a Deus. Tem muito crente que quer ajudar a Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus prometeu para você, é aquilo que ele disse para Jeremias. Olha, Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Se Deus prometeu para ti, tenha paciência. Tenha paciência. Fique tranquilo esperando a promessa. O que acontece? Abraão impaciente, Sarai impaciente, pega e diz assim: não, já que eu tenho que ser mãe, eu vou pegar Agar. E ela disse: olha, Abraão, pegue Agar, e aí dá um mata nela, e aí tu tem filho. Isso é perigoso. Abraão, velhinho, já enfadado com a mulherzinha nova. Ela botou em risco a vida de Abraão, de morrer de infarto, irmão. Quase mata o marido dela. Homem velho não dá certo com mulher nova, moça. Eu falo abertamente aqui, você aí, ó, que me assiste. Não procure mulher nova, não. Você que é velho, procure da sua idade, senão você vai se lascar. Abraão foi assim. Sarai pegou uma mulherzinha novinha e disse assim: daqui, Abraão. E ele vai dispensar. Fraquejou. Viu? O pai da fé fraquejou. Isso aconteceu para provar que o homem é falho. Abraão fraquejou, pegou Agar e aí engravidou Agar. O que aconteceu? Quando Agar estava grávida, a Bíblia diz que ela começou a zombar de Sarai. Zombar. Eu imagino ela pegando na barriga. Aí, véia. Eu agora novinha. Cadê a tua barriga que não cresce? O meninozinho já está até chutando aqui dentro. Ó. Mostrando a barriga para Sarai. Aí imagine a angústia de Sarai. Olhando para ela, essa infeliz.
além de ter o meu homem, agora está zombando de mim. Por que isso, irmã? São a impaciência. A impaciência traz esse resultado, irmão, para a gente. Já diz o ditado, quem não espera cozinhar, come cru. Não é verdade? O que aconteceu? Começou um conflito na família. Uma guerra na família. As mulheres começaram a brigar, a zombar. E Sara começou a se frustrar e dizer: Abraão, essa mulher, eu vou mandar essa mulher embora. E ele disse: faça com ela conforme tu quer. Aí ela disse: vai-te embora, infeliz. Ela foi. Aí saiu, a Bíblia diz que ela saiu errante, grávida. Uma mulher grávida no deserto, irmão. Sem saber para onde ia. E Abraão, o pai do menino, vendo o seu filho indo. Como é que ia nascer esse menino? Isso são coisas da impaciência. Espere o teu tempo. Espere o seu tempo. Viu? É o que acontece na vida de muitos, trazendo por dias de hoje. A juventude que é impaciente, quer namorar cedo demais. Não, eu quero namorar, pai. Eu tenho que namorar, pai. Eu tenho que namorar, pai. Aí namora. Tá bom, minha filha? Namora. Aí o namorado termina, aí não sabe resistir, aí pega uma corda e quer botar no pescoço para se matar. Começa a se mutilar dentro do quarto, se cortando. O que é isso, menina? O meu namorado terminou comigo. E se cortando. O que é isso? É não esperar o tempo. É a falta de paciência. Isso é perigoso. E isso gerou consequências terríveis para Abraão. Mas Deus é tão bom que Deus olhou para Agar e disse assim: ei, para onde é que tu vai? Estou fugindo. Eu disse: volta lá para tua senhora e te humilha para ela. Te humilha para ela. Ela foi lá e se humilhou. Desculpa, me perdoe por eu ter zombado de você. Se humilhou. E o que acontece? Quando o menino nasce, continua a humilhação. Mas vamos lá, porque o tempo não nos permite. A confirmação da promessa. Confirmação da promessa. O que acontece? Deus, ele não apenas promete, ele confirma. Ele confirma a promessa. E Deus, ele estabelece uma aliança com Abraão. Deus estabelece ali uma aliança com ele. Porque Deus, ele entende que o homem, ele precisa sempre do agir de Deus na vida dele. Sempre está mostrando algo para ele. Sempre Deus tem que estar tocando em nós. Está impactando nós. Então Deus chama Abraão e confirma a promessa com ele. Faz uma promessa, uma confirmação, com uma aliança com ele. Eu vou te abençoar. Eu vou te fazer de ti uma grande nação. Não é desse menino, não é de Ismael, mas será do filho, da semente que vai sair de ti. É de ti. É a semente que vai sair de ti, de Sarai, que eu vou fazer uma grande nação. E vou te abençoar. Então Deus confirma ali a aliança com ele. Confirma esta aliança com ele. E o interessante é que isso é tão sério, quando Deus confirma essa aliança com Abraão, porque ele sai, há uma fome em Canaã, e ele desce para o Egito. Veja só como isso é interessante. Desce para o Egito. Irmão, descer para o Egito aqui é muito perigoso. Veja que não é Deus que manda ele descer para o Egito. A fome estava na terra de Canaã. Deus não mandou ele descer para o Egito. Ele desceu para o Egito. Quando chegou lá no Egito, Abraão mentiu. Quando ele chega lá, disse assim: olha, mulher, chega lá, tu disse que é minha irmã. Porque se tu disser que é minha mulher, eles vão me matar e vão te pegar, que tu é muito bonita, formosa. E acontece ao contrário. Quando os homens descobrem que ela é irmã dele, aí é que eles tomam ela. Faraó pega e leva ela para casa e leva para o harém. E tem uns comentaristas, uns comentários, uns teólogos que comentam isso, que diz que Abraão foi chifrudo. Tem uns que falam isso.
Se a gente analisar o texto, pastor, o que é isso? Não, irmão. É porque você fica só olhando a tabela do Brasileirão, do jogo da Copa, você não lê Bíblia. É, irmão. Tá lá no texto. Vocês querem que eu prove para vocês na Bíblia? Não, vou provar não, senão... Agora não, só quando você se inscrever no meu canal. Eu tenho um canal do YouTube, irmão, que comenta as lições bíblicas, viu? Comenta as lições bíblicas. Aí você se inscreve lá e diz assim, pastor, me mostra lá. E eu vou mostrar para vocês. Só vou mostrar se vocês se inscrever lá no canal do Pastor Laertes. Digita lá, Pastor Laertes Sena, se inscreva no canal lá, aí eu vou falar, viu? Abraão volta do Egito. Chega em Canaã, aí Deus faz uma aliança com ele. Porque Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Isso é importante entender. Chegamos agora na lição de número 5, falando sobre o juízo de Sodoma e Gomorra. É importante entender isso aqui, que aqui é um encontro, irmão, é um contraste, né, entre a fé e a corrupção de Sodoma. A fé de Abraão e a corrupção de Sodoma. Abraão, ele recebe 3 anjos para anunciar a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós entendemos que a corrupção ali era tão grande, de maneira tão forte ali, que isso cheirava mal às narinas de Deus. A corrupção ali de Sodoma e Gomorra, e o pecado que mais trouxe indignação a Deus foi o pecado da homossexualidade que tinha lá. Viu? Era terrível. E Deus mandou o anjo para destruir essa cidade. Era tão terrível que a Bíblia diz que quando os anjos foram lá tirar Ló de lá, o povo queria ter relações com os anjos. Vê como a coisa era maligna. Tão maligna isso. Tão terrível. Isso nós aprendemos nessa lição, dessa destruição de Sodoma e Gomorra, o quanto Deus, ele é justo, também como ele é amoroso. Nós vemos o amor de Deus ali também. Porque quando Abraão chega com Deus e diz assim, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor disse, não. Vou não, destruo não. Se lá tiver 50 justo, o Senhor disse, não destrua a cidade. Olha o amor de Deus. Se tiver 50 justo numa cidade, não vou destruir. Se tiver 40, Senhor, também. Se tiver 40, eu não vou destruir. Amor de Deus, isso aí, amor de Deus. Se tiver 30, não. Se tiver pelo amor dos 30, eu não vou destruir. Por amor dos 30 justo. Se tiver 20, por amor dos 20, eu não vou destruir a cidade. A gente só olha para o fogo descendo e queimando a cidade. Ei, Deus é ruim não, irmão. Deus é bom. Deus é amoroso. Deus disse, se tiver 10, se tiver, eu não destruo pelo amor dos 10. E olha que Abraão dizia assim, Senhor, só por mais uma vez, ainda que eu sou pó e cinza, me escuta. Ou seja, a compaixão de Abraão e o amor de Deus diante da corrupção. Muitas das vezes, queridos, Deus nunca destruiu ou nunca matou alguém por causa de um justo que tem lá na sua casa, na sua família. Por causa de você. Por amor, eu não vou destruir. Se tiver, mas não tem não, Abraão. Tem muita gente ruim lá. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles chegam lá. Os anjos. E outra coisa, eu vou dizer para vocês. Eu pensava que Ló só tinha filha mulher. Mas se eu te falar que ele tem filho homem, só vou provar para vocês se vocês se inscrever no canal. Aí eu provo para vocês na Bíblia. Ló também tinha filho homem. Que é isso, pastor Lá? Sim, irmão. Eu estou dizendo que você não quer estudar, não quer ler. Você tem que ler, irmão. Tem que estudar a Bíblia.
Eu lá em casa, mas a minha esposa, nós estamos numa disputa, irmão. Estamos numa disputa de ler quem lê mais. Quando eu estou lendo, ela diz, tu está em qual livro? Eu estou no livro tal. Ela tenta passar de mim. Aí eu vou, tu está em qual? Eu tento passar dela. É assim. Eu estou aqui, às vezes eu estou lendo a Bíblia aqui, eu olho para ela está lendo. Eu disse, ela já está pensando que eu estou lendo lá no livro. Faça isso, irmão. Leia a palavra de Deus. Deus vai te revelar os tesouros que há nela. E o que acontece? A Bíblia diz que na destruição, Deus chama Ló, tira sua esposa, suas filhas, os genros zombaram dele. E os filhos praticamente também ficaram. E aí ele foi tirado e Deus choveu. Matthew Henry diz que, quando ele comenta isso, o comentador Matthew Henry, ele diz que foi o inferno que caiu em Sodoma e Gomorra, porque era saraiva de fogo e enxofre. Imagine uma cidade chovendo o inferno em cima dela. Misericórdia, fofo. Ei, Deus bendito e maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, na lição de número 6, nós vemos agora o nascimento de Isaac. Depois de muitos anos, Abraão agora um velhinho, bem surrado, né? Bem judiado com o tempo. Abraão agora, judiado com o tempo, a Bíblia diz que 99 anos, ou 100 anos, chegando nos 100 anos, Isaac nasce. Nascimento de Isaac. Então isso significa que foi por volta de 24 a 25 anos depois da promessa que se cumpriu. 25 anos, irmão, esperando. 25 anos. E aí aconteceu. O que acontece? Abraão, certo, não sei se foi de dia ou foi de noite, eu sei que ele dá um mata em Sara, e aí ela vai engravida. E o que acontece? A barriga de Sara começa a crescer, aí você imagine uma velha de 90, ou seja, 90 anos, e ali com um barrigão, grandão. Imagina as pessoas olhando, olha rapaz, a senhora Sara está grávida do seu senhor Abraão. Isso não é maravilhoso, irmão? Imagine comigo como é maravilhoso. Imagine dois velhinhos bestas, é igual o pastor Félix, né? Tá, quando o Mateus é bestinha com o Mateus, ele não está aqui. Porque ele foi o menino da velhice. Imagine, queridos, Isaac sendo formado num ventre que a lógica humana já estava morto. O ventre dela era impossível gerar. Mas para Deus, como Deus é Deus do impossível, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso significa que não importa o tempo que a promessa foi feita para você. Importante não é o tempo que a promessa foi feita, importante é quem prometeu para você. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Espere que o tempo vai chegar. Glória a Deus, aleluia. 25 anos depois, está lá, Sara andando, entrando e saindo da tenda com um barrigão. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o menino nasce. Imagine Abraão segurando, disse, meu filho, a promessa se cumpriu. Que benção, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim vai ser você também. Você vai segurar sua promessa em suas mãos. Creia nisso. Você vai segurar a promessa em suas mãos, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas.
Glória a Deus. Mas Deus disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. É o que você tem que fazer. Aí tem gente que diz: quem tem promessa de Deus não morre. Não morre se não se desviar. Se desvia para tu ver como tu morre. Tem gente que diz assim, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre se ele se desviar. Se não se desviar, morre. Viu? Lembra de Moisés? Moisés recebeu ou não recebeu a promessa de entrar em Canaã? Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Moisés entrou? Ele tinha ou não tinha a promessa? Tinha. Deus prometeu para ele, mas ele entrou. Ele não entrou. Por quê? Porque Deus disse para ele só falar. Ele pegou e feriu a rocha. Pá! Aí Deus disse assim: eu só mandei tu falar, tu feriu, por isso perdeu a promessa. Pecou, perdeu a promessa. E ele disse: Senhor, eu quero entrar. Ele disse: não me insista nisso, Moisés. Não insista, rapaz. Não me fale mais nisso. Não vai entrar, não. E não entrou mesmo, não. Se desvia para tu ver, para receber a promessa e cumprir na tua vida. Agora, ande e seja perfeito na presença do Senhor, para tu ver. Tu pode estar velho gagar, mas a promessa vai cumprir. Ei, glória! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Isaac nasceu porque Abraão permaneceu na presença do Senhor. Agora é muito maravilhoso isso. Sétima lição diz assim: a prova de fé, a entrega de Isaac. Irmãos, agora aqui é difícil. É muito sério isso aqui. A prova de fé. Quando Deus prova a nossa fé, a gente dizer que tem fé é fácil. Para falar que tem fé, botar no carro, Deus é fiel, eu tenho fé em Deus. Casa da fé, é fácil. Eu sou fiel, é fácil fazer. Agora, na hora da prova, aí que eu quero ver. Vamos dizer, eu sou crente, sou fiel a Deus. Aí bota um revólver na cabeça. Tu nega Jesus ou não? Na hora que o cara tá puxando o gatilho aí, tu vai dizer o quê? Hã? Vai dizer o quê? É nessa hora que é a hora da prova. Eu não vou contar aqui a história de um homem que foi torturado por Fidel Castro, não, que eu sei, é uma história muito linda, que não dá tempo. Sobre fidelidade. O cara matando o filho dele e o filho dele dizendo: pai, não nega Jesus não, pai. Não nega Jesus não. E o cara matou um. Matou o outro. E ele disse: não nega Jesus não, papai. Isso é prova de fé. Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho. Ei, palavra forte, irmão. Pega o teu filho, o teu único filho, quem tu amas, e leva para um lugar que eu vou te mostrar, e lá tu sacrifica ele. Mata ele. Eu quero ele, mate ele. E aí agora? Meninozinho, imagine Abraão pegando o menino. Deus, depois que Deus fala com ele, imagina ele entrando na tenda e o menino dormindo. Disse: rapaz, Deus disse que é para mim matar o meu menino. E Abraão não questionou. A Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada. Por que ele levantou de madrugada? Eu quero acreditar, irmão, que ele levantou para Sara não ver. Porque se ele fala para Sara, onde é que Sara matava era Abraão. Ela que matava Abraão, não deixava ela levar o menino não. Qual é a mãe que o marido chega assim: ei, eu vou levar o menino bem ali e eu não sei se eu volto com ele não. Não deixa não, ela te mata. Abraão não contou para Sara, pegou de madrugadazinha. A Bíblia diz que ele rachou lenha. Imagina ele pegando o machado, botando, rachando a lenha. Rachando a lenha, juntando um monte de lenha. Imagina ele pensando: essa lenha é para queimar meu menino. Contou para ninguém. Prova. Juntou a lenha, ajeitou o jumento, chamou os homens e disse: embora ali. Mas eu. E foram e caminharam em direção ao Monte Moriá. Imagine a caminhada, o trajeto. Foi o trajeto, a caminhada mais difícil da vida de Abraão. Caminhada mais longa e cruel da vida dele. Ele caminhando em direção ao monte, levando o menino,
sabendo que era para matar o menino. E olha que Deus disse assim: o teu filho, o teu único filho, porque Deus sabia que Ismael não era do coração de Abraão. Deus sabia que do coração de Abraão era Isaac, não era Ismael. Por isso ele disse: o teu único filho. E ele já tinha Ismael. Então ele disse: o menino que o teu tchutchucazinho, é esse mesmo. É ele que eu quero, o que tu amas. Imagine Abraão levando. E quando ele chega no monte, olha, e foi a resposta mais difícil de Abraão. Quando o menino disse assim: pai, ei, glória, pai, eu estou vendo aqui a lenha, pai, mas eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício, pai. Onde é que está, pai, o cordeiro? Aí, meu amigo, para você responder para o menino, para responder um negócio desse para o menino, o teu filho, como é que faz, irmão Luiz, para responder isso? Foi a pergunta mais difícil de se responder naquele momento. Eu estou vendo aqui a lenha, pai. Eu tenho um costume com o Senhor de fazer sacrifício. Estou vendo a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta do homem de Deus: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. O cordeiro para si Deus proverá. Ei, glória, isso é prova de fé. Isso é prova de fé. E ele ainda diz, quando ele avista o monte, ele avista o local, ele diz assim: ficai aqui vocês, os servos, que eu vou mais o menino e vou adorar. Quando nós terminar de adorar, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Veja como é interessante o detalhe. Abraão tinha tanta fé no Senhor que ele disse: olha, ele disse para os homens que ia voltar, não só ele. Se ele não tivesse fé, ele disse assim: eu vou lá adorar e eu vou voltar. Ele disse nós. Quando ele disse nós, ele estava crendo que ia voltar com o filho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Abraão chega lá, quando ele chega no altar, que ele começa a preparar o altar. A Bíblia diz que ele prepara o altar, organiza todo o altar, põe a lenha no altar. E quando ele ajeita todo o altar, que põe a lenha, ele pega o menino e amarra o menino. E põe sobre a lenha, diz o texto bíblico. Põe o menino sobre a lenha. Isso é interessante aqui entender isso aqui. A gente conhece Abraão de pai da fé, mas a gente não lembra que Isaac é o pai da obediência. Aqui Isaac é o pai da obediência. Porque ele já não era um bebezinho mais não. Ele já era um menino crescido, grande. E o pai dele, ele vendo o pai dele amarrando, ele não era bestinha de não entender que era ele o sacrifício. Ele entendeu, irmão, que era ele. O pai amarra e coloca ele no meio da lenha para matar. E a Bíblia não diz que ele murmurou hora nenhuma, que ele fez força. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ele amarrou e colocou ele lá. Então, Isaac foi obediente ao seu pai. Ei, glória. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando estava tudo pronto, a Bíblia diz que Abraão ergueu o cutelo para sacrificar o menino, para sacrificar o filho. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, e o anjo ali está com A maiúsculo. O anjo do Senhor. Eu já disse para vocês que todas as vezes quando aparece na Bíblia o anjo do Senhor com A maiúsculo, está falando da pessoa de Jesus. O próprio Jesus apareceu ali e disse: Abraão, Abraão, glória a Deus, aleluia. Não faças nenhum mal com o menino. Eu sei que tu temes a
Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei, Abraão, que tu temes a Deus. Imagine a alegria no coração deste homem. Ei, glória. Aleluia. Oh, santo Deus de maravilhas. E ele, a Bíblia diz que quando ele olha para trás, ele vê um cordeiro, ou seja, um carneiro, com o chifre enganchado no mato. E o texto é bem claro em dizer, ele diz que ele pegou e o carneiro substituiu o seu filho. Foi sacrificado em lugar do seu filho. E foi o que Deus fez. Nós estávamos para sermos sacrificados. Mas Deus nos tirou do altar do sacrifício e colocou Jesus em nosso lugar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O símbolo do carneiro do Monte Moriá é o símbolo de Cristo no Monte Calvário, sendo sacrificado em nosso lugar. Ei, glória a Deus. Nós só estamos aqui vivos porque Deus nos trocou de posição no lugar de Jesus. Isaac só sobreviveu porque Deus trocou Isaac de posição. Tirou ele do altar do sacrifício e colocou um cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lição de número 8. Eu tenho que correr. Aleluia. Isaac, herdeiro da promessa. Isaac, herdeiro da promessa. Abraão, agora já falecido Isaac, nesse momento já tem a sua família, a sua esposa, mas a promessa que Deus fez para Abraão, ela não ficou só nele, ela passou para os seus filhos. Isaac foi o herdeiro dessa promessa. Isaac, ele não apenas nasceu, ele carregou o legado de seu pai. Ele carregou o legado de seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Você que é filho de crente, tem pai crente, que ora por você, seu pai pode morrer, mas você carregará o legado dele. Carregará o legado. As bênçãos do teu pai passará para você. Pastor, mas eu não tenho um pai crente, não. Mas você é crente. Então as bênçãos de Abraão alcançarão você também. Isaac recebeu a promessa de Deus. Foi o homem que ele foi o herdeiro da promessa. E com a herança da promessa, uma das coisas era a bênção. Isaac foi peregrinar também na terra de Gerar. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele era peregrino naquela terra e Deus começou a abençoar ele de uma maneira tão grande que o rei dos filisteus disse assim: rapaz, tu tá mais rico do que nós, vai-te embora daqui, tu tá mais rico do que nós. E Isaac, tudo bem, foi embora. Indo embora, cavou um poço. Aí foram lá, os filisteus enterraram o poço. Aí ele brigou, não, irmão. Ele saiu, cavou outro poço, deu água. Aí ele foi enterrar o poço de Isaac. Isaac não brigou, foi, cavou outro mais na frente, deu água. Isso aí, irmão, é bênção. Isso é bênção de Deus. Não importa, irmão, a inveja de alguém com você. Você tem a promessa da bênção de Deus. Aonde tu for, a bênção está contigo. Ah, mas eu botei um negócio ali, fulano teve inveja e botou do mesmo. Deixa ele colocar, irmão. Deixa ele colocar. Pode ser escorado no seu, mas a bênção está com você. A Bíblia diz que o homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, e a prosperidade do ímpio será depositada para o justo. Ei, glória a Deus! A prosperidade do ímpio
será depositada para o justo. Então a bênção está contigo, você é herdeiro da promessa. Quiseram fazer isso com Isaac, mas ele não se importou não, cavava poço, tinha água lá. E ele cavou um dos poços que tinha água viva. Isso mostra que Isaac não era um homem contencioso, brigão. Veio um cara hoje, o pastor me chamou para receber uma caixa d'água que veio. E aí, pastor, abre o portão. Eu abri o portão ali, ele vai entrar por ali. E eu também abri o portão lá e tudo, escancarei o portão. Aí veio um funcionário do irmão Caçulão, ali. Aí eu disse, fala lá para ele. Aí quando o funcionário chegou lá, que disse para ele, ele desceu do carro já zangado. Eu vou deixar bem aqui, vou deixar aqui. Aí eu escutei, né, de longe. Aí eu estava estudando sobre Isaac, aí eu fui indo assim, eita, agora tem que ser Isaac. Quando eu cheguei lá, eu disse para ele assim, rapaz, qual é o problema do senhor? Qual é a dificuldade do senhor? Bem aqui, entrar bem aqui e deixar a caixa. Não, eu vou deixar aqui. Pois bem, se eu deixar aqui, eu ponho ela lá para dentro. Não tem nenhum problema não. Deixo ela lá para dentro. Para evitar questão. Se fosse outro chegasse, rapaz, tu é muito ignorante, foi pago, isso aqui tu não está dando para nós não, nós fizemos foi comprar isso aqui. Não, irmão. Acho que Isaac fez, o cara, ele cavou o poço, o cara enterrou. Se ele fosse outro assim, infeliz, vou te matar, tu enterrou o poço, que olha que cavar poço é coisa ruim. Ainda no Oriente Médio, que lá os poços são fundos, que a água é difícil. É assim que nós temos que ser. Por que nós somos assim? Porque nós somos herdeiros da promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Você é herdeiro da promessa, então você tem que ser um homem e uma mulher de exemplo. Assim como era Abraão, você também tem que ser. Isaac foi abençoado de uma maneira tão grande, que quando ele cavou o poço que deu água viva, a Bíblia diz que Elimeleque, rei de Gerar, dos filisteus, foi lá onde ele, quando chegou lá, disse assim, rapaz, eu reconheço que Deus é contigo mesmo. Tu é uma benção mesmo, Isaac. Tu é abençoado tanto de coisa que a gente fez contigo, e tu só é crescendo, tu só é prosperando, rapaz. Aí a Bíblia diz que Isaac expulsou ele. Brigou com ele, não, irmão. Isaac fez foi um jantar para ele. Foi um jantar, uma comida, um banquete. E deu comida para ele. Ele saiu de lá e fizeram uma aliança, os dois saíram amigos. É assim que a gente tem que fazer. Porque quando o rapaz terminou de deixar a caixa ali, eu levantava. Eu disse assim, rapaz, tu é da onde? Nós somos da Pernambuco. Eu disse, rapaz, vocês têm um sotaque bonito. Ele disse, não, parceiro, vocês aqui têm uma fala bonita. Foi assim ou não foi? Saímos amigos, pastor. Glória a Deus. É assim que nós, como herdeiro da promessa, temos que agir. Aleluia. Lição 9. Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Irmão, isso aqui é sério demais. Se a gente for esmiuçar isso aqui, né? Esses irmãos em conflito. Ainda bem que aqui não tem, na igreja não tem ninguém em conflito não, né? Tem ninguém que tem raiva do outro não. Tem não. Só depois do Tocantins para lá, né? Irmãos em conflito, olha o que acontece. A Bíblia diz que quando a esposa de Isaac engravida, que ela se torna gestante, a Bíblia diz que há algo estranho dentro do ventre dela. Começa os meninos a brigar dentro do ventre. E ela fica questionando aquilo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ela e diz, olha, dentro do teu ventre tem duas nações. Que brigam dentro do teu ventre serão duas nações. E uma será maior do que a outra. Uma será grande, uma maior que a outra. E o outro o maior servirá ao menor. Foi assim que aconteceu. E a Bíblia diz que quando ela vai dar à luz, nasce primeiro o menino cheio de pelo, e dão o nome dele Esaú, porque ele era peludo. E o outro que era liso, dá o nome de Jacó, que é agarrado no calcanhar dele. Sai agarrado no calcanhar. E ali é um símbolo ainda que eles estão em uma disputa ali. E a Bíblia diz que eles começam quando eles crescem, há algo que
que nunca deve acontecer numa família é a particularidade. A Bíblia diz que Isaac amou mais Esaú porque ele era caçador. E Rebeca amou mais Jacó porque ele era de casa, caseiro,